é alguém que realmente, para mim, não expressa nenhuma confiança. Eu não confio em nada que venha do Pablo Marçal. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. A questão do Pablo Marçal. No sábado, o Pablo Marçal registrou a sua candidatura à presidência da República pelo PRTB. E aí esse pedido de registro de candidatura levanta uma série de dúvidas sobre os efeitos práticos da liminar que abriu caminho para sua entrada na disputa presidencial. Entre as questões estão o alcance de sua participação na campanha, o acesso aos recursos do fundo eleitoral e os obstáculos jurídicos que ainda precisa superar para permanecer na eleição e ter os seus votos validados. E ele obteve no fim de semana uma liminar que reconheceu retroativamente a sua filiação ao PRTB em 4 de abril, data limite para cumprir a exigência de vínculo partidário por pelo menos 6 meses antes da eleição. A decisão permitiu o protocolo do pedido do registro, mas não afastou outra barreira, a condenação que o tornou inelegível até 2032. O TRE de São Paulo manteve a punição por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação no caso das competições de cortes de vídeos durante a campanha de 2024. O Pablo Marçal recorreu dessa decisão no Tribunal Superior Eleitoral. A condenação não impede por si só a apresentação do pedido de registro. O protocolo, contudo, também não significa que a candidatura tenha sido aprovada. Caberá agora ao TSE verificar se Marçal reúne as condições exigidas para concorrer. Enquanto o pedido estiver pendente, ele permanecerá na disputa como candidato sub júdice, uma expressão utilizada para definir uma candidatura cuja validade ainda depende de decisão da Justiça Eleitoral. Nessa condição, ele está autorizado, por enquanto, a pedir votos, participar de comícios e eventos, distribuir material de campanha, divulgar e impulsionar conteúdo na internet e também arrecadar recursos para a campanha. A situação subjúdice também não impede por si só o acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral. Formado por recursos do Orçamento da União, o fundo é repassado pelo TSE aos partidos para financiar as campanhas. Em 2026, o PRTB teria direito a uma cota de R$3.300.000. Então o Pablo na reta final ali do prazo para inscrever as candidaturas, ele coloca ali a sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, apresenta o registro, mas agora tem essas barreiras pela frente. Começo contigo, Max. Olha, Wellington, eu sinceramente, o Pablo Marçal, para mim, ele é uma figura pitoresca, sabe? Ele é uma figura, parece um certo agente do caos quando ele entra nessas eleições, vide ali na época da Prefeitura de São Paulo. É difícil levar a sério esse tipo de candidatura. Tá? É claro que fez muito barulho, é claro que ele se posiciona como uma pessoa que é antissistema, mas enfim, você olha o tipo de retórica do Pablo Marçal, o tipo de coisa que ele diz, o tipo de ações dele, né? Logo depois da Prefeitura ali de São Paulo, do primeiro turno, quando ele não se classifica lá para o segundo turno, não se qualifica para o segundo turno, ele já lança um curso falando tudo o que ele falava na campanha dele ali da Prefeitura. Depois ele faz aquele vídeo com o Guilherme Boulos, que ficou um negócio muito esquisito, alguém que se diz de direita, alguém que se diz antissistema, fez uma live ali tão comportadinho com o Guilherme Boulos, logo ele, que costuma ser muito duro nas palavras, né? Costuma ser alguém que questiona muitas pessoas. Então, assim, é alguém que realmente, para mim, não expressa nenhuma confiança. Eu não confio em nada que venha do Pablo Marçal, óbvio, que estou falando a minha opinião, tá? Fique à vontade aí para discordar de mim, mas realmente é alguém que parece que sempre tem um interesse um pouco midiático, de marketing, por trás de tudo que faz. Parece que se utiliza da campanha como um marketing para poder ter o seu nome aí correndo por todo o país, por toda a mídia, enfim, tudo que o Pablo Marçal fez até hoje em relação à política me parece ações de autopromoção. E essa não me parece ser uma ação diferente, né? Porque esperou ali o último segundinho para poder registrar a candidatura, ali, o último momento que era
possível esse registro, agora está com essa candidatura sob júdice, ou seja, tudo isso que ele está fazendo pode depois não levar a nada, simplesmente ele não conseguir essa candidatura. Ele está se apresentando aí como alguém que quer ajudar o Flávio, né? Quer ir contra o Lula, enfim, tem esse discurso, tá? Mas, repito, tudo para mim, Wellington, e aqui fiquem à vontade para discordar de mim, tá? Mas tudo que eu vejo do Pablo Marçal, desde o início até hoje, até no início ali da prefeitura, eu ainda acreditei por um tempo que ele poderia realmente querer fazer alguma coisa, mas depois as ações dele vão me mostrando que tudo parece uma grande ação propagandística, uma grande autopromoção, um marketing onde ele se utiliza do marketing eleitoral para somar com o marketing que ele já tem nas redes sociais, um trabalho de coach, de venda de cursos que ele tem, que é muito forte nas redes sociais. Tudo me parece uma grande estratégia de marketing, se utilizar do momento da campanha eleitoral, em que é um momento, geralmente para quem trabalha aí no marketing, é um momento ruim, porque as pessoas estão recebendo só propagandas de político, enfim, você poder se colocar como mais um político, ou se utilizar desse movimento, dessa onda da propaganda eleitoral aí nesses 45 dias, e eu não duvido, Wellington, que logo depois, seja ele conseguindo manter a sua candidatura ou não, vai vir aí um outro lançamento do Pablo Marçal, e provavelmente falando as mesmas coisas que ele falou durante a sua propaganda política, exatamente o que ele fez há 2 anos atrás. Wellington. Pois é, aliás, o seu comentário me faz lembrar, Max, que ele retirou a barba e ele deixou um bigode. E hoje ele já deu sabatina. Engraçado que ele registrou a candidatura por último, hoje já participou de uma sabatina. Não tem nem pesquisa com o nome dele. Nada. E aí ele tá só de bigode, um cabelo diferente do que ele usa habitualmente. E aí todos os comentários nos recortes que eu vi no perfil dele, assim, e esse bigode aí? Nossa, tá de bigode. Então as pessoas ficam comentando, e às vezes nem é sobre o tema, é sobre uma característica ali visual, e gera um engajamento, claro, e faz os vídeos dele chegar para um montão de gente. Bom, vamos continuar falando sobre esse tema. Quero a opinião também do Dr. Eduardo Salles sobre a candidatura do Pablo Marçal. Wellington, quando eu vejo o Pablo Marçal, me remete a alguém com performance sem substância, entendeu? É uma pessoa que tem cortes, tem aquela coisa do boné dele, aí, né, teve suas vendas por camelô, aí faz o M, toda aquela coisa para fazer um comparativo, né, sendo antagônico ao faz o L. Aí teve aquela situação dele, que falou que esteve com o Bukele e não esteve. Aí ele teve aquela ocasião também, na manifestação eu não lembro, acho que foi de 7 de setembro, que teve em 2024, que aí falou, então vamos ver se você vai aparecer no carro de som lá, com o Silas Malafaia, com o Bolsonaro, né? Naquela ocasião, Bolsonaro ainda estava solto. E aí ele aparece, só apareceu quando acabou o evento, aparece lá embaixo, junto com na garganta ali da manifestação, fez uma selfie, tirou algumas fotos, saiu correndo, não subiu no carro de som e foi embora, né? Então ali você já ficava ressabiado ali que se trata desse sujeito, uma incógnita. Aí teve aquela ocasião também que parece que pagaram por uma faixa lá, ele estava concorrendo para a prefeitura de São Paulo, né? Era um dos candidatos concorrendo para o cargo eletivo da prefeitura de São Paulo. E aí apareceu uma faixa enorme que as pessoas estão pedindo Pablo Marçal para presidente. Né? Igual a gente viu uma época, lá em 2017, quando o João Dória estava naquela ascensão, né? No primeiro ano da prefeitura do João Dória, ele foi muito bem. E aí começou a ter alguns apoiadores, né? Aquela militância lá, que você sabe se ele é pago ou não. Em 24, me refiro a essa situação especificamente, quando as pessoas começam a gritar Pablo Marçal presidente. Aí teve aquela cena patética lá da cadeirada do Datena, e aí teve todo aquele take lá de filme, né? Pelo amor de Deus, você tomou... É só se for o osso de vidro, me perdoe aqui quem tiver alguma doença de osteoporose e tal, mas uma pessoa que se diz apta a combater e ele acaba
né, fazendo cortes na internet, no zelo dele, fazendo academia, aí ele toma uma cadeirada, aí é uma ambulância, tubo de oxigênio, culpa da risada aqui, que eu tô lembrando, né, aí você vê que o pessoal até brincou, aquele dente de teclado, né, dente de teclas de piano, então o pessoal até brincou, e a ambulância cortando o trânsito, ou seja, é tudo performático sem substância, é ridículo, chegou a sair na capa da Veja, né, acho que, salvo engano, eu não sei se foi na Veja Nacional, que conturbou o Brasil inteiro, se tratando de uma eleição municipal, e no caso foi São Paulo, ele conturbou as eleições municipais no Brasil, conturbou as alianças feitas pelos partidos, e naquela época Bolsonaro estava solto e estava encabeçando as alianças, o que tornou-se difícil também, um obstáculo até, uma casca de banana aqui para o início do Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. Então é este sujeito que nós estamos falando, ele aparece agora e já participa da nossa sabatina, ele nem estava apontado, igual bem lembrou o querido Max, ele nem estava apontado nas pesquisas. É esse sujeito que nós estamos falando. Novamente, para mim é uma pessoa que faz cortes, apareceu, né, na capa da revista Veja na época das eleições municipais, o espetáculo da política, o espetáculo das redes sociais, e no fim não entregou nada, ainda teve aquele papelão, aquela cena patética, que ele apresentou parece um laudo falsificado envolvendo o Boulos, teve que pagar uma indenização corretamente, porque ele falsificou um documento, e depois aparece fazendo um podcast, uma entrevista com o Boulos. É este sujeito, para mim, que ele é bom de corte, ele sabe nisso, é uma especialidade dele de marketing, mas não tem nada de lastro, nada de substância, de projeto de país ou de um representante de uma nação para ter a oferecer, velho. Zizi, você acha que essa candidatura pode prosperar? Pablo Marçal pode ir até o final como candidato à presidência da República? Wellington, eu vou te confidenciar. Eu sou dessa parte da direita que, quando o Marçal chegou, desconfiou de vez. E de cara. Né? Eu tinha muitos amigos que já estavam usando boné, apesar de que eu sou da Bahia, mas a direita da Bahia é muito engajada, né? Então eu tinha muitos amigos que usavam o boné, já estavam dizendo que ele era o contraponto, que não queriam Nunes de qualquer forma, como não deixaram Salles, à época, ser o candidato, então foi o protesto deles. Mas eu sempre achei que conservadorismo tem a ver com prudência e ceticismo. E eu, assim, de cara, vamos ver, vamos olhar, vamos prestar atenção. E aí eu fiquei prestando atenção e vi o que aconteceu no final. Mas aí, gente, é o seguinte, a gente está precisando de um Padre Kelmon. Lembra de Padre Kelmon em 2022? Aí, naquele debate, como ele foi importante para fazer assim, um desequilíbrio nessa coisa com a esquerda, porque a gente via que aquela Tronic, que Tebet, né, o próprio Lula, estava todo mundo do mesmo lado, e como de fato a gente viu que ficou. Né? Ainda que elas estavam dando uma de pessoas independentes, mas a gente sabe que de independente elas não eram nada. Né? O tempo depois provou exatamente isso. E o Padre Kelmon fez esse equilíbrio, por assim dizer, no debate. E o que a gente está notando? Quando o presidente Bolsonaro pensou e de alguma forma abraçou a ideia de Zema ser candidato, lembram disso? Zema procurou Bolsonaro. Bolsonaro pensou no Brasil como o Chile, que a gente ia ter vários candidatos de direita, e no segundo turno esses candidatos de direita vão se irmanar com aquele que vai ter mais votos. Mas o que a gente está vendo com o tempo? A gente está vendo que Zema não abraçou e não foi... Fica complicado esse apoio no segundo turno, não que o Novo e as pessoas do Novo já não estejam fazendo ou não vão fazer no segundo turno, mas Zema, como candidato, acho complicado, especialmente porque ele já foi implodindo a ponte no primeiro ato. A gente está vendo Caiado, que tem um vice, que já disse que apoia Lula. Olha que coisa engraçada, que coisa interessante. Então, e Caiado, que parece que fez um print, que está um print eterno, falando exatamente isso, que ele queria destruir a direita, uma coisa assim, mais ou menos isso ele disse, eu não estou aqui sendo precisa. E aí a gente vê também que Renan Santos não é nem direita nem esquerda, mas se tiver que cair do lado, cai na esquerda. Então a gente não tem esses candidatos, gente. É a primeira vez que eu, Zizi, que fui desconfiada com Pablo Marçal, vou dar um voto de confiança para ele. Eu tô achando que ele é o Padre Kelmon da gente. O Padre Kelmon de 22, eu tô achando que vai ser Pablo Marçal, Wellington.
O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.